Olá pessoal, meu nome é Rafaela, eu sou aluna de Medicina Veterinária e hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês a respeito de propedêutica de grandes animais. O intuito desse vídeo é trazer um conhecimento teórico e prático a respeito do exame físico geral em equinos. Então a gente vai tentar trazer aí um passo a passo e explicar para vocês como é que esse exame deve ser feito. Como gravar um vídeo demanda muito tempo, nós optamos por gravar essa parte mais teórica, sem ter o animal por perto, para ele não ter que ficar preso no tronco por muito tempo e não acabar estressando ele. A gente vai falar agora sobre a importância do exame físico geral. O exame físico geral, ele serve como assim uma triagem para direcionar o nosso diagnóstico. Muitas vezes a causa relatada pelo tutor, o problema relatado pelo tutor não é a causa primária da situação. Então, muitas coisas às vezes podem acabar passando despercebidas se a gente não fizer o exame físico geral. Então, por isso é muito importante que a gente faça ele antes de pedir aí um exame complementar, antes de fazer um exame físico especial. É sempre importante passar por essa fase de exame físico geral para avaliar o animal como um todo. Antes de começar o exame físico, a gente faz a identificação do animal e também coleta informações sobre o tutor. Então, na identificação do animal, a gente vai pegar informações aí como o nome dele, a gente vai pesar o animal, ver quantos quilos aproximadamente ele tem. A gente pergunta qual que é a idade do animal, qual que é o sexo dele, qual que é a raça, qual que é o tipo de pelagem, a coloração. A gente pergunta qual que é a aptidão daquele animal, porque a aptidão, o trabalho que ele exerce, muitas vezes vai direcionar a gente para patologias mais específicas. E na anamnese a gente tem que dar uma aí de detetive, né? Descobrir o máximo de informações possíveis, descobrir quando que o problema começou, se já aconteceu alguma vez antes, se o animal convive com outros animais, o máximo de informações possíveis para poder auxiliar a gente no diagnóstico. Essas informações são muito preciosas. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Cíntia, esse é meu colega Giliard. Nós vamos fazer um exame físico geral de equino, relativo à matéria de propedêutica veterinária. Esse é o nosso paciente, ele é o Máscara, ele é um macho castrado, ele tem aproximadamente 13, 14 anos, a cor dele é alazão. Na identificação do animal, é importante a gente fazer a pesagem. A gente posiciona a fita na altura da cernelha. E o animal está pesando aproximadamente 390 quilos. Após realizar a identificação, nossa ficha clínica ficou assim. É importante anotar todas as informações coletadas. Um outro dado importante que não tem nessa ficha é saber sobre a aptidão do animal, ou seja, para qual tipo de serviço ele é utilizado. Nesse caso, o Máscara é utilizado para ecoterapia com crianças. É importante a gente anotar também os dados sobre o tutor do animal, o nome completo, contato e endereço. Então, depois de fazer a identificação e fazer a anamnese, a gente vem para a parte de inspeção, que é a parte onde a gente vai observar o comportamento e a postura do animal. Os animais, eles não possuem a capacidade verbal de conversar com a gente, né? E falar, doutor, é aqui que tá doendo, né? Então, a gente tem que observar ele, porque a forma dele conversar com a gente é através do comportamento. Então, você vai observar como é que ele tá. É um animal que tá apático, que tá cabisbaixo, tristinho? Ou é um animal que tá excitado, né? Em relação à postura, é um animal que está em estação, ele consegue ficar de pé? Ou é um animal que está em decúbito? Como é que é a marcha desse animal? Como é que é o trote desse animal? Ele consegue se locomover da forma adequada? Ou é um animal que está claudicando? Então, tudo isso a gente observa através dos olhos, né? Através da inspeção. E depois da gente fazer essa inspeção, que a gente vai fazer a parte de score corporal. Porque lá na identificação, a gente pesou o animal, a gente vai pesar o animal lá. Só que o peso, ele não traz informações sobre o estado nutricional daquele animal. Então, por isso que é importante a gente avaliar o score corporal. Para avaliar o score corporal, a gente tem aí dois tipos de escala, né, mais conhecidas. A gente tem a escala que vai de 1 a 5, que é a escala de Carroll. Essa escala, ela é uma escala mais simples, né, não é muito detalhada, mas é uma escala tradicional e uma das mais utilizadas. E depois dessa, a gente tem a escala de Hennig, que é uma escala que varia de 1 a 9. E nessa escala, ela já traz informações mais detalhadas, mais concisas, para a gente avaliar de forma mais específica. Então, ela tenta localizar aí os depósitos de gordura e quanto maior for, né, o acúmulo de gordura, quanto mais gordinho for aquele animal,
maior vai ser o valor dessa escala. Então, o ideal é que a gente tenha um animal num score corporal moderado, né, equilibrado. Ele não pode estar gordinho demais, com muita gordura, e também não pode estar muito magro. E a gente vai avaliar isso através de conformações da garupa daquele animal, através da palpação, ver se a gente consegue sentir as costelas. Então, nessas duas escalas, a gente vai fazer de acordo com elas, de acordo com o que esses autores explicam. O primeiro passo do exame físico é a inspeção do paciente. Ele encontra-se em estação quadrupedal, em comportamento de alerta e não apresenta nenhum comportamento deturpado ou qualquer situação que possa mostrar algo diferente para a gente. O segundo passo do exame físico é o estado nutricional do paciente. Como a gente pode perceber, ao passar a mão, a gente não sente nenhuma costela, não é nítido nenhum processo espinhoso no paciente. Olhando pela garupa, também observamos que ela apresenta uma boa conformidade, sem nenhum aprofundamento, sem nenhuma protuberância óssea. Então, o nosso paciente apresenta um score corporal bom. Oi pessoal, meu nome é Milena e agora vamos começar a parte de exame físico propriamente dito. A ordem que nós vamos avaliar é de crânio caudal. O primeiro parâmetro a ser avaliado é a coloração e estado das mucosas. O ideal é que elas tenham a coloração rósea, estejam úmidas e brilhantes. As mucosas que podemos avaliar são óculos palpebrais, orais gengivais, nasais, vulvar e prepucial. É importante sempre avaliar pelo menos 2 mucosas para confirmar o diagnóstico. Geralmente é utilizado as mucosas óculos palpebrais e a mucosa oral. As colorações de mucosas que nós podemos encontrar geralmente são as normocoradas, que são aquelas mais róseas, são as normais. Pálida, que já é um rosa bem mais claro, tendendo para a coloração branca. Geralmente, animais anêmicos apresentam esse tipo de mucosa devido aos baixos níveis de hemoglobina. Também temos a congesta, que é uma mucosa com coloração avermelhada, que é indicada pela alteração de permeabilidade vascular. Ela também pode indicar um acúmulo de sangue ali naquela região. E às vezes, por alguma obstrução ou por algum processo inflamatório, infeccioso. Também temos icterícia, que é uma coloração amarelada, devido ao acúmulo de bilirrubina, podendo indicar problemas hepáticos. E a cianótica, que é aquela mucosa com coloração arroxeada, tendo para um azul, que indica má oxigenação. Quando formos avaliar as mucosas orais, o ideal é avaliar junto o tempo de perfusão capilar, que é o exame de TPC. Ele tem a finalidade de avaliar o grau de desidratação do animal. Sendo menor que 3, o animal não apresenta desidratação, a volemia está normal. Entre 3 e 5 segundos é uma desidratação moderada. Maior que 5 segundos é uma desidratação grave. E maior que 10, é quase óbito, brincadeira, é uma falha circulatória fatal. Então, para realizar o exame de TPC, deve-se pressionar a mucosa oral com o dedo de sua escolha, geralmente indicador ou polegar, e fazer a contagem dos segundos com algum relógio. E para fechar o diagnóstico de desidratação, deve-se levar em consideração um conjunto de fatores, sendo a coloração da mucosa, a umidade da mesma mucosa, o tempo de perfusão capilar, o resultado do seu exame do TPC, e a elasticidade da pele. O primeiro ponto que vamos avaliar é a coloração da mucosa ocular. Se você estiver do lado direito do animal, como eu estou, você deve segurar o rosto do animal com sua mão direita e com a esquerda você deve fazer uma leve pressão sobre a pálpebra superior com seu dedo indicador para que a mucosa seja exposta. No nosso paciente, a mucosa se apresentava com coloração rósea. Também devemos avaliar a coloração da mucosa oral e o tempo de perfusão capilar. Você deve, com os dedos, expor a mucosa gengival para analisar a coloração e para fazer o TPC. Para a realização do TPC, você deve fazer a pressão com o dedo sobre a gengiva e soltar para analisar em quantos segundos a mucosa irá se corar novamente. No nosso paciente, a mucosa se apresentava na coloração rósea e o TPC menor que 2 segundos. Um outro ponto importante é a avaliação do turgor cutâneo. Para realizar esse teste, você deve pinçar a pele do animal na região da tábua do pescoço e ver quanto tempo ela irá demorar para voltar ao normal. E esse tempo tem que ser menor que 2 segundos.
Juntando os resultados dos testes de coloração de mucosa, TPC e turgor cutâneo, nós podemos estimar a hidratação do animal. Nosso paciente não apresenta desidratação aparente, por isso dizemos que está menor que 5%. Referente à avaliação dos linfonodos, eles fazem parte do sistema imunológico e eles são bilaterais. Se o animal estiver saudável, esses linfonodos não ficam reativos, consequentemente, é mais difícil fazer a palpação. Se ele estiver reativo, significa que há um processo inflamatório ou infeccioso naquela região. Devemos lembrar de palpar os dois lados e compará-los, pois a infecção ou inflamação ela pode ser localizada. Deve-se avaliar o tamanho, a consistência, temperatura, a sensibilidade do animal quando palpar e a mobilidade. Os linfonodos palpáveis nos equinos são os mandibulares, os pré-escapulares, retrofaríngeo e subilíaco. E, por exemplo, no caso de linfadenite ou garrotíleo, os linfonodos mandibulares e retrofaríngeos eles ficam reativos e com temperatura mais elevada. O próximo passo é fazer o exame dos linfonodos, para avaliar se existe algum reativo, ou seja, se está aumentado de tamanho, com alguma consistência diferente, algo desse tipo. Em um animal saudável, os linfonodos não devem estar reativos. Para avaliação, devemos seguir a ordem crânio-caudal. Primeiro avaliamos os linfonodos mandibulares, depois os retrofaríngeos, depois os pré-escapulares e, por fim, o subilíaco. Nenhum desses linfonodos estava reativo no nosso paciente. Meu nome é Thalita e eu vou dar seguimento ao exame físico do nosso paciente. A gente avalia a frequência cardíaca primeiro e depois o pulso. Esses valores, eles variam de acordo com a fase que o animal está, sendo que para adultos ela é de 28 a 40 batimentos por minuto. Para realizar a auscultação, a gente utiliza do estetoscópio. Ele é posicionado do lado esquerdo do animal, no terceiro, no quarto ou no quinto espaço intercostal. Essa frequência cardíaca ela se dá por contar os batimentos por minuto. Devemos nos atentar ao som, se há alguma presença de ruído ou sopro, observando também o ritmo do coração ou se há um descompasso entre as batidas. Existem diferentes focos de auscultação. O primeiro é o foco pulmonar, que se encontra no terceiro espaço intercostal do lado esquerdo. O foco aórtico, que é localizado no quarto espaço intercostal. O foco mitral, que é no quarto ou no quinto espaço intercostal. E o tricúspide, que é localizado no terceiro e no quarto espaço intercostal. O pulso também é avaliado por minuto, tendo a variação também de acordo com a fase do animal. Em adultos, ele varia entre 28 a 44 pulsos por minuto, nos neonatos de 80 a 120 e em jovens de 30 a 50. Ele é sentido facilmente quando se apalpa a artéria facial transversa ou a artéria facial submandibular. Esse exame deve ser realizado na região torácica esquerda do animal, bem atrás do cotovelo. A frequência cardíaca do nosso paciente era de 31 batimentos por minuto e o som na ausculta estava normal. Dando continuidade ao exame físico, a frequência respiratória também é avaliada. Nessa avaliação, a gente observa o movimento respiratório do animal. Se há alguma dificuldade respiratória durante a movimentação. Ele também tem as variações. Em até 7 dias, pode-se ter uma frequência respiratória de 20 movimentos por minuto, até 6 meses, de 10 a 25 movimentos por minuto, e em adultos, de 8 a 16 movimentos por minuto. Essa avaliação ela é realizada também com o auxílio do esteto ou de forma mais simples, que é de colocar a mão sobre a região abdominal do animal, contando os movimentos por minuto.
E para essa auscultação, a gente utiliza o estetoscópio e a gente delimita um campo pulmonar no antímero esquerdo do animal. A gente vai traçar linhas imaginárias, a primeira que segue do ilho até o 17º espaço intercostal, a outra do isco até o 14º espaço intercostal e, por último, uma linha imaginária que vai de encontro à tuberosidade do húmero até o 10º espaço intercostal. Ao auscultar, deve-se observar se há presença de ruídos anormais. Para a gente poder obter a frequência respiratória, nós podemos utilizar o esteto ou contar os movimentos respiratórios, que através a gente utilizamos a mão, colocamos aqui e contamos os movimentos durante 1 minuto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na ausculta abdominal, a gente também utiliza um quadrante imaginário, seguindo uma ordem do quadrante dorsal direito, quadrante ventral direito, depois quadrante dorsal esquerdo e o quadrante ventral esquerdo. Essa ausculta ela deve ser realizada no mínimo 1 minuto em cada quadrante. Na ausculta abdominal, a gente deve prestar atenção no ruído do movimento. Se tiver atônico, a gente vai marcar na nossa ficha clínica somente um sinalzinho de menos. Se tiver diminuída, é um sinalzinho de mais, anormal são 2, e se esse movimento tiver aumentado, vão ser 3 maisinhos, 3 cruzinhos. O seco está localizado na região paralombar direita, ou seja, no quadrante dorsal direito é possível a gente ouvir nesse local a descarga iliocecal. O próximo passo do exame físico é a auscultação abdominal do nosso paciente. E para a realização disso, é necessário a gente dividir o animal em 4 quadrantes. A gente se posiciona atrás dele e divide assim, ó, dorsal direito, ventral direito, dorsal esquerdo, ventral esquerdo. No quadrante dorsal direito, com o estetoscópio, nós podemos auscultar a descarga iliocecal, num tempo de mais ou menos 3 minutos. O esteto deve estar posicionado na fossa paralombar direita. O número de descargas iliocecal, consideradas normais em um equino, são de 2 a 4 descargas a cada 5 minutos. Agora nós vamos auscultar o quadrante ventral direito. Para localizar o foco de ausculta, você deve posicionar o esteto na fossa paralombar direita, descer um pouco e deslocar um pouco mais para a direita. Agora nós vamos fazer a auscultação do quadrante dorsal esquerdo. Para auscultar os movimentos intestinais do quadrante dorsal esquerdo, o esteto deve estar posicionado na fossa paralombar esquerda. Agora nós vamos fazer a auscultação do quadrante ventral esquerdo. O próximo e o último exame a ser realizado é a temperatura corporal. Por ser desconfortável para o animal, a gente deixa para realizar por último. Lembrando que a temperatura ela é proporcional ao clima, sendo que dias quentes o animal vai apresentar temperatura mais alta. E dias frios, dependendo de onde o animal estiver, pode apresentar uma temperatura mais baixa também. Depois de exercício, essa temperatura também pode ser elevada. Em jovens, a temperatura gira em torno de 37,2 graus a 39
8,9. E em adultos ela é de 37,5 a 38,5 de temperatura. Agora nós vamos aferir a temperatura do animal. É importante a gente sempre lembrar de lubrificar o termômetro. E para a gente fazer, não é necessário a gente levantar a cauda do animal. Somente afastar, posicionar e encostar na mucosa. 37,3, ele está com a temperatura normal. Agora vamos filmar a marcha do paciente. O nosso paciente não apresentava alterações de marcha. Então, no final do exame físico geral, nossa ficha clínica ficou assim. O animal que utilizamos no vídeo era um animal saudável, portanto, todos os parâmetros se encontravam normais e todos os parâmetros são importantes para avaliar a saúde do nosso animal de uma forma geral. Após ter sido feito o exame, aí sim poderemos pedir exames físicos complementares ou fazer o exame físico especial se necessário. Bom, é isso. Finalizamos o nosso exame físico geral. Espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo possa te auxiliar em alguma maneira. Deixe seu joinha e até a próxima. Pode. Como, por exemplo, um cavalo atleta. Ai, bosta. Olá, pessoal. Meu nome é Rafaela. Eu sou aluna do Medicina do Cu. Medicina do cu? De Medicina do Cu. Ai, Deus. Que curso que é esse, menino? No terceiro, no quarto ou no quinto espaço intercostal. A frequência cardíaca... Então é isso. Pra as... Eu não quero ser atriz, quero ser veterinária. Bom, primeiro a gente vai falar da importância. Até o cachorro tosse na hora que tá gravando o vídeo. Que simplesmente é mais difícil de Então já vai o ideal. Tempo de do sistema imuno. Referente à avaliação. Ai, que inferno! Bosta, como é que é o nome do negócio que o cavalo fica? No tronco. Merda. Nossa, Deus, o que é isso? Você viu o que a minha fez? Exame geral, físico, errei, bosta. Um pouquinho com vocês a respeito de... Véi, aí ninguém acredita na hora que eu falar que é uma pessoa dançando na minha frente sem camisa aqui. Meu nome tá ali. Meu nome é... Tem que cortar. do animal nos espaços. Ser realizada por no mínimo 8 minutos. 8 minutos. É 3 minutos, né? 1 minuto. Pode ir. O que ele tá puxando? Ele tá estressado. O dele é bom. Agora... O segundo passo do... Sistema imunológico. O que tá acontecendo? Você também tá bem. Tá, é que deu um branco, velho. Então tá bom. O que você tá escondendo? Ai, você não olha pra minha carinha, mãe. O TPC... Ai, galera, rir não dá. Puta que pariu. Tchau, obrigada.